A palestra agora será do meu amigo Leandro Roque, que muita gente acha que não existia, era apenas um programa de computador que gerava respostas automáticas no site do Miss Brasil, em horários improváveis. Então, se você escrevesse alguma coisa às 3 da manhã, o Leandro Roque imediatamente respondia questões complexas de sistema financeiro e monetário, como quem, sei lá, dá um olá, um bom dia, né? Então, a palestra do Leandro é editor do site do Instituto Miss Brasil e também tradutor, inclusive dos textos são publicados no Instituto, né? O Leandro sempre faz palestras excelentes, com muitas informações e uma análise austríaca de primeira. E, para essa palestra, ele preparou uma com o seguinte título: O que houve com a economia brasileira. Leandro Roque, por favor, uma salva de palmas. Obrigado, Bruno. Senhoras e senhores, muito boa tarde, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela consideração, pelo prestígio, né? Domingo, pós-almoço, palestra sobre economia. É difícil imaginar uma combinação mais ingrata do que essa, né? Mas eu prometo que não irei aborrecê-los, bom, pelo menos vou tentar. Não se deixe intimidar pelo slide, pelo PowerPoint, os slides são totalmente leves, não tem texto, não tem matemática, não tem diagrama, tem só um compêndio de algumas notícias que vão servir de pano de fundo à narrativa. Tem também algumas fotos de algumas autoridades econômicas que não são muito queridas. E tem 3 gráficos, tá? Nada doloroso. Então, o que aconteceu, né? Qual foi a lambança? Por que aquela economia que parecia tão pujante em 2010, né, com o PIB crescendo a 7,5%, de repente degringolou e deu um cavalo de pau, né? Quem está por trás da lambança? Como os senhores sabem, na sexta-feira da semana passada, o IBGE divulgou que estamos oficialmente em recessão. A economia está encolhendo há 2 trimestres seguidos. E o encolhimento da economia há 2 trimestres seguidos configura aquilo que os tecnocratas chamam de recessão técnica. Só que se você for dar uma esmiuçada nos números do PIB, a coisa está um pouquinho apavorante. Por exemplo, no segundo trimestre desse ano agora, a economia encolheu quase 1% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Tá? Uma economia como a brasileira encolher 1% não é pouca coisa, não. É o equivalente a 50 bilhões de reais a menos em termos de bens e serviços sendo produzidos. Só que pior ainda mais. Se você for olhar o que houve com os investimentos, principalmente os investimentos em máquinas, em bens de capital, investimento em infraestrutura, e os investimentos são a principal variável do PIB, porque são os investimentos que indicam a saúde da economia hoje, e são os investimentos que garantem que o futuro da economia será bom. Se você olhar o que houve com os investimentos, a coisa foi feia. Com o segundo trimestre desse ano, em relação ao segundo trimestre do ano passado, houve uma queda de 11%. 11%. Tá? Uma queda de 11% nos investimentos não é uma coisa trivial, não é um mero espirro, não é só um soluço. Tá? E piora ainda mais. Se você comparar agora em termos trimestrais, ou seja, o trimestre em relação ao trimestre imediatamente anterior, o gráfico é esse. Ó. No terceiro trimestre de 2003, os investimentos encolheram 1,7%, no quarto trimestre encolheram mais 1,9%, no primeiro desse ano encolheram 2,8%, e agora, nesse segundo trimestre, encolheram 5,3%, ou seja, a coisa embicou para baixo e está acelerando. Tá? De novo, isso aí não é uma coisa trivial, não é uma coisa passageira, não é só um soluço. Investimentos encolherem assim, de maneira cada vez mais acentuada, indica que, parodiando lá o Marcellus de Hamlet, indica que há algo de podre nos fundamentos da economia. E esse algo de podre pode ser confirmado também por essa notícia. O número de empresas sendo abertas está diminuindo drasticamente. Em 2012 já havia havido uma queda, foi de 9%, a queda na abertura de empresas. Em 2013, nova queda, de 8%. E agora, até o primeiro semestre, uma queda de 13,1%. A indústria.
Não obstante todo o protecionismo do atual governo, que é o mais protecionista desde a implementação do real, não obstante todos os pacotes de estímulo e de incentivo, a indústria encolheu 3,4% no segundo trimestre em relação ao segundo trimestre do ano passado. E, se você comparar a evolução anual, ou seja, se você comparar um mês de 2014 em relação ao mesmo mês de 2013, o quadro é esse, negativou geral. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é de junho. Em junho desse ano, em relação a junho do ano passado, houve uma queda de 7% nos investimentos, na indústria, perdão. Ah, mas a culpa é da Copa. Ok, então vamos para julho. Julho caiu 4% também. Tá? Vale lembrar que o governo Dilma, justamente com a desculpa de proteger e estimular a indústria nacional, elevou as tarifas de importação de praticamente todos os produtos. Ela fechou o mercado, ela fechou os portos. Automóveis, pneus, produtos têxteis, né, calçados, brinquedos, lâmpadas, né, sapatos chineses, tijolos, vidros, vários tipos de máquinas, até mesmo de produtos lácteos. A mulher levou a tarifa de importação de tudo. Né? Além disso, esse foi o governo que obrigou as grandes empresas do país a produzir utilizando uma certa porcentagem de insumos nacionais. Quer produzir? Ok, produz, mas utiliza material fabricado aqui no Brasil. Mesmo assim, ou por causa disso, a indústria só faz encolher. Durante 3 trimestres seguidos, até mesmo o setor de serviços, ó, que era para onde estava indo a maioria da mão de obra, conseguiu também encolher agora no segundo trimestre. Como resultado dessa contração da indústria, aqui está o emprego no setor industrial. Desde o primeiro trimestre de 2003, ele só cai. Daqui a pouco eu vou falar da taxa de desemprego, tá? Isso aqui são dados do IBGE. Aqui tem uma pequena coletânea de notícias que dão uma boa indicação de como é que nós estamos. Pedido de falência sobe em julho, a inadimplência tem a maior alta em 14 anos, a produção e a venda de veículos em queda, pior julho desde 2006. A retração do varejo e da indústria fez com que a receita do setor de serviço parasse de crescer, o crescimento foi o mesmo de 2012, que também foi outro ano de paradeira. Produção de embalagens em queda, o que indica que o número de encomendas e o número de transportes está caindo. Com o fim da Copa, com o fim das obras de mobilidade urbana e com o fim do boom imobiliário, o setor de construção também está em arrefecimento. Sobrou até para o futebol brasileiro. As receitas dos clubes também estagnaram. Tá? Daqui a pouco vocês vão entender por quê também. Bom, e o emprego? O emprego é o último bastião de resistência do atual governo. Quando você critica o governo, ele sempre recorre ao emprego. O emprego está muito bom. Tá? Então, antes de tudo, vale lembrar o seguinte, em uma economia fechada e protegida, a taxa de desemprego tende a ser baixa. Tá? Por quê? Porque você não pode importar nada, você acaba tendo de produzir tudo aqui dentro, aquilo que eles chamam de autarquia. Então, você acaba gerando empregos artificiais aqui dentro. Os empregos, obviamente, não produzirão nada que presta, a mão de obra não será produtiva, mas você vai ter uma taxa de desemprego baixa. É assim, por exemplo, na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte não tem nem semáforo. Lá fica um cara com a mão assim, 4 da manhã você vai para a rua, tem um cara assim lá, não tem carro nenhum passando, mas tá. Isso é pleno emprego. Agora, emprego de qualidade, isso melhora o padrão de vida das pessoas? Dizem que na União Soviética também havia pleno emprego. Eu não duvido, não. Provavelmente sim, mas ninguém produzia nada que prestava e ninguém podia consumir nada. Né? Isso, para mim, é a definição de escravidão. Perdão, pode falar? Depois. Lá você não produzia nada que prestava e também não podia consumir nada. Isso, para mim, é a definição de escravidão. Agora, sobre a taxa de desemprego, tem o seguinte problema, o IBGE está parcialmente em greve, então a taxa não é atualizada desde abril. Agora, mesmo se ela fosse atualizada, eu aposto que o desemprego ainda estaria baixo, na casa entre 5% e 6%. Por quê? Porque hoje o Brasil está vivenciando um fenômeno lamentável, que isso aqui é só para concluir, que é o emprego pior abril em 15 anos e também o pior julho de 15 anos. Agora, a taxa de desemprego ainda seria baixa, porque nós estamos vivenciando um fenômeno lamentável, que é a geração neném. 20% das pessoas em idade de trabalho não estudam, não trabalham e não procuram emprego. Esse gráfico aqui, ó, o que interessa são esses dois, esse em azul claro desses dois aqui.
Da população que tem de 18 a 24 anos, 23% não quer saber nem de estudar, nem de trabalhar, nem de procurar emprego. Da população que tem de 25 a 29 anos, que é justamente quando o cara está na fase mais produtiva dele, 21% dessas pessoas não querem nem estudar, nem trabalhar, nem procurar emprego. Qual que é o resultado? Essa turma não está procurando emprego e, ao não estarem procurando emprego, elas não pressionam a estatística de desemprego. Tá? Como o próprio IBGE explicou, em novembro do ano passado, a redução na taxa de desemprego foi causada pela migração de indivíduos para a inatividade e não pela geração de postos de trabalho. Tá? O que a gente vê aqui é a redução da desocupação em função do aumento da inatividade. Então, não houve aumento do número de postos de trabalho. O que houve foi um aumento das pessoas que passaram para a inatividade. Ali cortou, mas mais abaixo está escrito assim: o aumento da população inativa tem contribuído para manter o desemprego em suas taxas mínimas históricas. Agora, o que leva um cara para a inatividade? Tem vários motivos. Um deles é Bolsa Família. Você recebe Bolsa Família, você está inativo, você não está procurando emprego. Outro motivo, e essa notícia ficou famosa, é que o cara está aprendendo a dar golpe no seguro-desemprego. A partir do momento que você domina essa arte, você não procura mais emprego, você não pressiona. Mas isso aí, ó. Tem também o caso do cara que descobriu que não sabe fazer nada na vida, desistiu, e tem também o caso de gente que arrumou quem o sustente. Tá? Tem jovem de classe média, inclusive, dentro dessa estatística. Ele é sustentado pelos pais, ele não procura emprego. Esse fenômeno ele é lamentável porque o baixo crescimento da mão de obra ele só pode ser compensado se houver um aumento na produtividade. Tá? Se houver um aumento na produtividade, então esse fenômeno do baixo crescimento da mão de obra não é um problema. Só que o Brasil é conhecido justamente por ter uma mão de obra pouco produtiva. Tá? Para a gente produzir o mesmo que um trabalhador americano produz em 1 hora, a gente precisa de 5 trabalhadores brasileiros. Tá? Sendo assim, esse baixo crescimento da mão de obra que nós estamos vivenciando, ele tende a reduzir o crescimento da oferta de bens e serviços, tá? E, consequentemente, isso tende a reduzir o crescimento da economia e tende a reduzir também o nosso ritmo de enriquecimento. No final, esse fenômeno lamentável serve apenas para o governo surfar na onda e falar que as políticas econômicas dele geraram a menor taxa de desemprego da história. Tá? Bom, economia em recessão, investimentos em queda, indústria em queda, falências em alta, serviços estagnados, produtividade em baixa, criação de empregos estagnados. Tem algum fator externo influenciando isso? Se você olhar nesse gráfico, nesses números aí que comparam o segundo trimestre desse ano com o segundo trimestre do ano passado, o Brasil é o pior de todos. Pior até do que a Grécia. Todos os outros países cresceram nesse período. Então, ou seja, culpar os outros não cola. Só que assumir responsabilidades não é exatamente a característica mais conspícua desse exótico cidadão aí que representa um grave risco para o emprego dos artistas circenses. Né? Segundo o Iluminado, as causas de todas essas estatísticas ruins que nós vimos são Copa do Mundo, excesso de feriados, seca, safra ruim, câmbio, juros, eclipse lunar, novela da Globo, Bruna Marquezine, Neymar, qualquer coisa. O cidadão é tão bom que ele consegue se contradizer em menos de 3 meses. Né? A primeira notícia é de maio, a segunda é de agosto. Não sei se o pessoal lá do fundo está lendo. O primeiro ele falou que a Copa do Mundo vai incentivar o PIB, 3 meses depois ele falou que a Copa do Mundo é a culpada pela queda do PIB. Ou seja, a culpa é de tudo e de todos, menos da política econômica do governo, que é o assunto dessa palestra. Então, feito esse introito, né, vamos ao que interessa. O que está acontecendo com a economia? Eu diria que hoje nós estamos finalizando um ciclo que nós começamos exatamente lá em 2003. Tá? Então, como é que as coisas funcionam? Para você entender os ciclos de uma economia, você tem que levar em consideração 2 fenômenos. O primeiro é a confiança. Tá? É o nível de confiança dos empreendedores, dos consumidores na economia. Se você tem
um governo que sinaliza claramente qual será a sua política econômica, se você tem um governo previsível, se você tem um governo que adota regras claras, se você tem um governo que não loteia e não aparelha as estatais, se você tem um governo que mantém a inflação de preços na meta, ou pelo menos perto do alvo dela, se você tem um governo que é comprometido com um orçamento equilibrado, se você tem essas características, você consegue gerar um mínimo de confiança necessário para manter uma economia sobre os trilhos. Por exemplo, o governo Obama não teve essa clareza. Tá? Quando ele foi eleito, ninguém sabia o que ele ia fazer, ninguém sabia se ele ia aumentar impostos, ninguém sabia como é que ele ia fazer para reduzir o déficit, ninguém sabia se ele ia conseguir aprovar a reforma do sistema de saúde, que geraria um enorme fardo para as empresas americanas. Enfim, ninguém sabia o que ele ia fazer, isso gerou uma enorme desconfiança, uma enorme incerteza, e a recessão americana se prolongou por mais de 4 anos. Tá? Na Europa aconteceu a mesma coisa, principalmente em termos do governo da Grã-Bretanha. Ninguém sabia como é que seria a transição do governo do Partido Trabalhista para o governo do Partido Conservador, ninguém sabia como é que o governo do Partido Conservador ia fazer para atacar os déficits. Resultado, a economia da Grã-Bretanha também ficou em uma recessão desnecessariamente prolongada. Agora, o governo alemão soube indicar claramente o que ia fazer. O governo da Suíça sempre indicou claramente o que ia fazer. O governo do Canadá também. O governo da Austrália, o governo da Nova Zelândia também sempre tiveram essa clareza. Consequentemente, esses são os países hoje que têm as economias mais robustas. Tá? Essa questão da confiança, das expectativas, da incerteza, ela é tão essencial que os economistas seguidores da escola austríaca se referem a ela como incerteza gerada pelo regime. Bom, esse é o primeiro fenômeno que você tem que levar em conta ao estudar um ciclo econômico. O segundo fenômeno é um pouquinho mais técnico, que é a expansão do crédito. Eu vou abreviar a expansão do crédito em termos gerais, significa que quando você vai ao banco e pega um empréstimo, o banco simplesmente acrescenta dígitos eletrônicos na sua conta. Só isso. Expansão do crédito significa os bancos acrescentarem dinheiro na sua conta e, consequentemente, na economia. O banco simplesmente cria dígitos ali. E, ao fazer isso, eu não vou falar sobre o funcionamento do sistema bancário aqui, porque está totalmente fora do escopo e eu vou precisar de pelo menos 1 hora para falar sobre isso. Mas o que interessa para nós aqui é que o processo de expansão do crédito nada mais é do que um mecanismo que aumenta a quantidade de dinheiro na economia, um mecanismo que os bancos jogam dinheiro na economia. E é esse processo de aumento da quantidade de dinheiro na economia o que, de fato, governa os principais números da economia: PIB, renda, emprego, investimentos, inflação. Tá? Dado que o dinheiro é a variável que está presente em toda e qualquer transação econômica, uma alteração nessa variável vai afetar todos os indicadores. Então, um aumento da quantidade de dinheiro na economia, gerada por essa criação do crédito bancário, faz com que, no primeiro momento, haja uma enorme sensação de prosperidade. Tá? Aumenta o consumo, aumenta a demanda, aumenta o emprego, aumentam os salários, aumenta a renda nominal, aumenta os investimentos. Tudo isso gerado pela expansão do crédito bancário. E a sensação vivenciada pelas pessoas durante essa fase da prosperidade artificial impulsionada pelo crédito é maravilhosa. Né? Essa notícia, por exemplo, é de 2008, renda média do trabalhador cresce 20% em 5 anos. Tá? Um outro fenômeno da expansão do crédito, os investidores se animam, né, ao ver que o valor de suas ações cresce diariamente. Essa notícia é de 2010, o recorde anterior da Bovespa foi de maio de 2008. Os carros zero são vendidos, essa expansão do crédito estimula a demanda por carros, eles são vendidos em quantidades crescentes, essa notícia é de 2011. Expansão do crédito também estimula compra de imóveis, é uma notícia sobre bolha imobiliária. Enfim, expansão do crédito estimula, faz com que os estoques das empresas sejam prontamente vendidos, faz com que novos empreendimentos sejam iniciados diariamente, restaurantes e lojas abrem todos os dias e os restaurantes estão sempre cheios, com fila de espera. Trabalhadores e sindicatos ficam exigentes, conseguem aumentos salariais e os empresários dão os aumentos salariais porque está faltando mão de obra. Os políticos se beneficiam dos números do crescimento e começam a fazer proselitismo. Né? Você tem essa notícia, esse cidadão da OCDE diz que o modelo de equilíbrio entre governo e mercado no Brasil é um sucesso. Né? Vamos ver o que ele pensa hoje. Então, essa expansão do crédito, ela gera uma prosperidade artificial.
Tá? Isso aconteceu no Brasil de 2004 a 2010, como nós vamos ver mais adiante. Só que, mais tarde, as duas principais consequências de toda essa expansão do crédito são endividamento e inflação de preço. E aí que a coisa começa a degringolar. Então, depois desses prolegômenos, vamos agora para a prática. Para entender o que houve no Brasil, vamos voltar lá para 2002. Tá? Então, o ano é de 2002, todas as pesquisas indicam que o vencedor será Lula e o PT. Como todos vocês devem se lembrar, o PT até então tinha como plataforma o rompimento, né, de tudo que aí está. O PT sempre defendeu abertamente o socialismo, a estatização dos meios de produção, a reforma agrária na marra, o rompimento dos contratos, o calote das dívidas interna, externa, etc. Ou seja, começou a existir uma grande desconfiança, tá? Um grande sentimento de inquietação entre empresários, consumidores e, principalmente, entre investidores estrangeiros e entre o pessoal do mercado financeiro. Para piorar, houve um fenômeno um tantinho inusitado, porque o candidato do PSDB era o Serra, e ele também era oposição ao governo. Tá? Ele era oposição ao governo Fernando Henrique. Quem viveu a época deve se lembrar. Ele era contra a política econômica, ele era contra o ajuste fiscal, e ele era o maior opositor da dupla Pedro Malan e Armínio Fraga. Então, a situação em 2002 era delicada, porque, de um lado, você tinha o PT e o Lula, que sempre foram da ultra-esquerda, que sempre defenderam a zoeira, né, Raio? E do outro lado você tinha o Serra, que era do partido do governo, mas que também era oposição ao modelo atual. Aí gerou-se aquele clima de total incerteza e o resultado não poderia deixar de ser outro. Ao final de 2002, a economia brasileira viveu uma crise gravíssima. Isso aqui é a evolução do câmbio. Tá? Começa aqui em 95, com o câmbio controlado. Aqui tem a adoção do modelo de câmbio flutuante em 99, o câmbio vai assim, chega aqui, setembro de 2001, tal, 2002, pum, ele dispara para R$4. Tá? Fuga de capitais por causa do cenário econômico brasileiro. O dólar foi para R$4. Por causa dessa fuga de capitais, o IPCA fechou em 12,5. Tá? Aqui começa lá na época saudosa de Gustavo Franco, com IPCA 1,65. Aqui adota-se o câmbio flutuante, o IPCA vai lá para 9, depois varia entre 6,5 e fica sempre assim. Aí, ao final de 2012, fuga de capitais, desvalorização cambial, o IPCA fecha em 12,5% ao ano. Aliás, esse é um número que assombra o Armínio Fraga até hoje. Ele era o presidente do Banco Central nessa época e foi esse o resultado que ele entregou. E, naquela época, ninguém tinha confiança em nada, porque o futuro governo não apenas era uma incógnita, como também o cenário econômico estava muito ruim. Muito bem. Aí o Lula assumiu e surpreendeu a maior parte do mercado, porque ele nomeou uma equipe econômica que era tida como ortodoxa e conservadora. Na presidência do Banco Central, ele colocou um banqueiro de carreira internacional renomado, que é o Henrique Meirelles. Para a Fazenda, ele indicou o Palocci, que era tido como não vou dizer um grande entusiasta, mas ele tinha simpatias pela ortodoxia econômica. O Palocci nomeou para a Fazenda nomes puramente técnicos, ele não colocou nenhum quadro do PT, né? Ele colocou nomes como Marcos Lisboa, Murilo Portugal, Joaquim Levy. No Banco Central, além do Meirelles, havia também nomes como Alexandre Schwartzman, Ilan Goldfein, que hoje é do Itaú, e o mais durão deles, que é esse cidadão aqui, chamado Afonso Bevilacqua. Esse aí era o terror dos heterodoxos. Ele queria um IPCA de 2%, mas entregou um de 3%. Né? Então, em suma, a simples nomeação dessa equipe econômica sinalizou claramente qual seria a política econômica, e tudo isso gerou uma grande confiança no mercado. Tá? Qual que seria a política econômica? Eles deixaram claro qual que seria. O superávit primário de 4,25% do PIB. Hoje a gente tem que fazer muita maquiagem para ficar em 1,5%. Eles prometiam 4,25%. Política monetária dura e restritiva. Banco Central autônomo. Tudo isso gerou a confiança no mercado. Mas aí o que aconteceu? Em 2003, essa equipe econômica fez um ajuste brutal. Tá? A Selic foi para 26,5%. Né? Começa aqui em 2001, aqui no final de 2002, com a fuga de capitais, aqui já é em meados de 2003. Selic foi para 26,5%.
Superávit primário, que prometeram 4,5%, foi de 5% do PIB. Nos primeiros 6 meses de 2003, que é quando a Selic ficou no seu valor mais alto, o consumo doméstico chegou a despencar 11%. Você vê aqui, ó, abril de 2003, em relação a abril de 2002, o consumo caiu 11%. O desemprego foi para 13%. Tá? Isso é uma austeridade para espanhol, português, irlandês, nenhum botar defeito. Tá? Agora, é preciso fazer uma pequena justiça aqui. Hoje as pessoas dizem que o governo Lula surfou, né, na onda de um setor externo favorável, estimulando o consumismo. Não, isso é verdade a partir de 2009. Tá? Nós vamos chegar lá. Em 2003, houve um ajuste brutal. Houve austeridade grega. E eu estive presente em uma palestra do Henrique Meirelles, né, e ele falou que essa austeridade brutal só foi possível porque o Lula era presidente. Né? Por quê? Porque ele tinha acabado de ser eleito, ele estava em início de mandato, nenhum sindicato iria organizar uma greve contra o maior líder sindical da história do país e que havia acabado de ser eleito. Eu concordo com essa tese. Agora, esse ajuste econômico que essa equipe fez foi tão forte, tão surpreendente, né? Ninguém esperava isso de um governo de esquerda, que o mercado reagiu muito positivamente, inclusive os investidores e os especuladores estrangeiros. Esse cidadão aí, o nome dele é Bill Gross, ele é presidente da PIMCO, que é a maior compradora mundial de títulos do governo. Ele fez sua fama comprando títulos do Brasil, ele apostou no Brasil quando ninguém queria apostar. Depois dele, todo o mercado começou a apostar no Brasil com grande rapidez. E não só o mercado financeiro, os empresários e os consumidores também. Tá? Então, a partir de julho de 2003, a economia voltou a crescer. Só que com um detalhe, ela não voltou a crescer liderada pelo consumismo, ela voltou a crescer liderada por exportações. Tá? Isso é fácil de ser entendido. Como o ajuste foi baseado na contração do consumo, tá? Essa contração foi tão forte que ela gerou um excedente de produtos não consumidos que pôde, então, ser exportado. Tá? Como o consumo interno estava muito baixo, havia um excedente a ser exportado. Então, ou seja, a primeira lição, a recuperação da economia de 2003 não foi baseada no estímulo ao consumo. Muito pelo contrário, o modelo foi baseado em restrição e desestímulo ao consumo, o que gerou um excedente a ser exportado. Se o governo da época tivesse adotado um modelo de incentivo ao consumo, igual o atual faz, a inflação disparava e o Brasil quebrava. Todo o modelo foi baseado em ajuste, austeridade monetária e fiscal, contração do consumo, consequentemente, geração de excedente exportável. Aí, a partir do momento que houve esse ajuste tão forte, tá, e esse ajuste começou a dar resultado, algumas coisas aconteceram. Primeiro, o crédito começou a crescer. Por quê? Porque aumentou o nível de confiança. Tá? Veja ali no gráfico, aqui, ó, começa em 94, você vê que e vai até 2008. Tá? Você vê que é justamente aqui em 2004 aqui, ó, que o crescimento do crédito adquire um formato exponencial. Tá? Lembre-se que esse gráfico mostra a quantidade de dinheiro que os bancos públicos e privados estão jogando na economia. Tá? Então, a partir de 2004, com a confiança recuperada e com as boas expectativas para o futuro da economia, o crédito, os bancos abriram a torneira para o crédito. A Selic começou a cair muito gradativamente, de maneira muito previsível, sem nenhuma surpresa. Tá? A expansão do crédito, consequentemente, foi se acelerando. Os números do PIB, do emprego e da renda começaram a subir, e aí começou o período de ouro da economia brasileira. Tá? Se alguém quiser entender a popularidade de Lula, é só você olhar para esse gráfico aqui. Ó. Tá? Agora, isso é importante, o governo daquela época usufruía duas vantagens que o próximo governo não vai ter. A primeira delas é que o desemprego era alto. Né? Em 2003, como a gente viu, o desemprego era de 13%. Isso era bom. Por quê? Porque com o desemprego alto, você tem mão de obra excedente, tá? O desemprego alto fornece mão de obra especializada e em troca de salários baixos. Salário baixo e desemprego ainda alto permitiram um robusto crescimento sem pressões inflacionárias. Esse aqui é o IPCA. IPCA lá, no meados de 2003, para 17%. A adoção das políticas começa a fazer efeito. Chega aqui, 2006, 3%. Tá? Mesmo em 2007, tá, que foi quando
o crescimento do crédito realmente deu esse galope aqui, ainda assim, em 2007, o IPCA foi de 4,5%, no centro da meta. Foi só em 2008 que a coisa deu uma degringolada, né, que o IPCA fechou em 5,9%, mas chegou a ficar acima de 6,5%. Bom, mas os números de 2004 a 2008 foram impressionantes. Tá? Outra observação, e que vai desagradar aos desenvolvimentistas, esse aumento das exportações que ocorreu, que eu falei que foi importante, eles ocorreram ao mesmo tempo em que o real se valorizava em relação ao dólar. Aqui, ó, em 2003, o dólar custava 3,5, em 2008 estava custando 1,54. E as exportações, ao mesmo tempo, subiram de 5 bilhões de dólares ao mês para 20 bilhões de dólares ao mês. E a gente ainda tem que aguentar hoje desenvolvimentista e intervencionista falando que todos os problemas serão resolvidos se você simplesmente desvalorizar o câmbio. Então, a primeira vantagem para o governo era o alto desemprego. A segunda vantagem que o governo daquela época tinha, e que o atual e o próximo governo não vai ter, é que o endividamento das pessoas e das empresas era baixo. Tá? Endividamento baixo significa que ainda há espaço para a expansão do crédito, turbinar os números do PIB, do emprego, da renda. Aí, impulsionada pelo crédito, a economia foi crescendo, o mercado de consumo foi aumentando, o desemprego foi caindo, a renda foi subindo, e os resultados foram esses. Classe C cresce, renda do trabalhador cresce 20% ao ano, e a aprovação de Lula bate recordes. Esse cenário bom persistiu até 2008. Aí, em setembro de 2008, houve a eclosão da crise financeira mundial. E é aí que a gente entra no cenário atual. Com a eclosão da crise financeira, né, com a quebra do Lehman Brothers, houve um congelamento geral no crédito. Tá? Os bancos privados brasileiros, por causa dessa incerteza, desse grande cenário de incerteza, eles se tornaram compreensivelmente mais cautelosos. O cenário mundial era de quebradeira. Inglaterra, Estados Unidos, França, todos os bancos estavam em frangalhos, com o governo tendo que socorrer. Aí, com esse cenário de incerteza, os bancos privados brasileiros, compreensivelmente, se tornaram mais comedidos. Por outro lado, os bancos estatais assumiram uma postura abertamente contracíclica. O Banco do Brasil, Caixa, BNDES, todos eles abriram as torneiras e mantiveram o crédito fluindo. Resultado, o crédito no Brasil passou a ser majoritariamente concedido por bancos estatais, sempre a juros subsidiados, juros abaixo da Selic. Aqui, a linha azul é o total de crédito concedido pelos bancos privados, tá? Bradesco, Itaú, Santander, HSBC, Citibank e outros. O vermelho é a quantidade de crédito fornecida pelos bancos estatais, Banco do Brasil, Caixa, BNDES e também os bancos estaduais, como Banrisul, BRB de Brasília, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, o Baneste do Espírito Santo, etc. Então, observe aqui, de 2004 a 2008, com o aumento da confiança na economia, os bancos privados expandiram o crédito acentuadamente, a linha azul decola. Em 2008, no final de 2008, com a crise financeira mundial, o crédito dos bancos privados dá uma engasgada, tá? E fica parado no primeiro semestre de 2009. Essa paradeza dos bancos privados garantiu a recessão da economia em 2009. Nesse mesmo período, os bancos estatais, aqui, ó, que vinham mantendo uma postura constante até 2007, em 2008, eles adquirem um crescimento exponencial. Essa política de utilizar os bancos estatais para impulsionar o crédito e o crescimento representou a guinada desenvolvimentista do governo. Tá? O uso dos bancos públicos como indutores do crescimento é um dos principais pilares da nova matriz econômica. Só que essa guinada desenvolvimentista trouxe um detalhe extremamente maléfico. Os bancos estatais, eles trabalham com uma coisa chamada crédito direcionado. Isso significa que eles, os bancos estatais, são obrigados pelo governo a fornecer empréstimos a juros subsidiados, juros abaixo da Selic, para alguns setores escolhidos pelo governo. Por exemplo, setor imobiliário, se você quiser comprar um apartamento, o Banco do Brasil te dá empréstimo a 6% ao ano. A Selic é 11%, a taxa de inflação é 6,5%, você consegue empréstimo a 6%. Se você é do setor rural e tem conexões, você consegue empréstimo de 3% ao ano. Em alguns casos, você consegue a 1,5%. Você pode estudar aí sobre o Pronaf. Tá? Então, essa linha vermelha
ela representa um crédito que é alocado de acordo com critérios políticos, tá? Ao passo que a linha azul dos bancos privados representa um crédito que é alocado de acordo com condições de mercado mais reais, né? De acordo com demandas genuínas de mercado. É exatamente por isso que é a linha azul o melhor indicador para os fundamentos da economia brasileira. Pode observar, quando a linha azul decola, de 2004 a 2008, o PIB vai junto. Quando ela engasga aqui em 2009, o PIB cai. Em 2010 e 2011, ela voltou a crescer, o PIB se manteve. A partir de 2012, o crédito privado começa a arrefecer e esse ano está parado, né? Quando a linha azul para, o PIB vai junto. O PIB de 2010, que eu estava falando que foi de 7,5%, ele foi tão grande assim por quê? Porque tanto os privados quanto os estatais estavam em processo de aceleração do crédito, tá? Essa atuação dos bancos estatais durante a crise financeira, vamos deixar as ideologias de lado, elas, por um lado, elas ajudaram o país a passar relativamente incólume pela crise financeira, tá? A retração do crédito dos bancos privados foi mais do que compensada pela expansão do crédito dos bancos estatais. Essa postura dos bancos estatais, ela ajudou a aditivar os números do emprego, da renda, do PIB e garantiu que Lula fizesse sua sucessora, tá? E ainda saísse com altos índices de aprovação. A explicação está aqui, ó. Essa aceleração, tá? Esse crescimento exponencial da linha vermelha garantiu os bons números e fez com que o Brasil fosse para a capa da The Economist. Agora, como a teoria austríaca dos ciclos econômicos explica, esse tipo de incentivo via expansão artificial do crédito, ele gera efeitos aparentemente benéficos só no curto prazo. No longo prazo, ele cobra um preço caro. E os efeitos nefastos, eles começam a se manifestar só depois. Aumento nos preços, aumento no endividamento e acúmulo de investimentos insensatos. Um exemplo disso é a indústria. A indústria, ela utilizou o crédito estatal subsidiado para se expandir, calculou errado e agora está em contração, está com capacidade ociosa, tá? Então, os bancos privados, linha azul, jogaram a toalha a partir de 2012, porque viram que a situação estava ficando perigosa. Endividamento alto, inadimplência em alta, pessoas com histórico de crédito piorando. Resultado, eles passaram a ser mais seletivos na concessão do crédito. E isso gerou uma forte redução no ritmo de expansão do crédito privado. De novo, esse ano, os bancos privados praticamente não estão emprestando. Está tudo estagnado. Isso, um dos grandes afetados por isso foi o setor automotivo, que foi um dos mais atingidos. Essa estagnação do crédito privado derrubou a economia. Ao mesmo tempo, os bancos estatais mantiveram sua política temerária. Você vê que eles não estão nem aí, eles continuam reto, sem nenhuma preocupação com o calote, sem nenhuma preocupação com a qualidade do empréstimo, sem nenhuma preocupação com o histórico de crédito das pessoas que tomam empréstimo, tá? É por isso que os bancos estatais hoje, isso é um termo mais técnico, eles estão com seus índices de Basileia em queda, significa que eles estão ficando descapitalizados, porque eles emprestaram a juros baixos, juros abaixo da inflação, e as pessoas estão dando calote. Esse gráfico, eu já estou terminando, por si só, vale algumas constatações. Primeiro, o crédito no Brasil já se encontra efetivamente estatizado, tá? O crédito fornecido pelos bancos estatais já é maior do que o crédito fornecido pelos bancos privados. Outra coisa, o crédito dos bancos estatais é completamente indiferente a alterações na Selic. Não interessa se a Selic é de 7,5% ou de 11%. A Selic não afeta os bancos estatais, tá? A Selic serve apenas para os bancos privados. Alterações na Selic aqui, ó, diminuem só os bancos privados. Os estatais seguem indiferentes. Os bancos estatais estão completamente fora de controle. Eles estão jogando dinheiro na economia, aqui, ó, a um ritmo de 2008 até hoje, eles já jogaram mais de R$1 trilhão na economia. Eles estão seguindo ordens políticas. São os bancos estatais os principais responsáveis pela carestia que hoje nós estamos vivenciando. Se você quiser entender por que os preços das coisas estão subindo, ó, você pensa em Caixa, em BB, BNDES, Banrisul. E o efeito disso sobre a expansão da economia está quase nulo, né? De novo, como explica a teoria austríaca dos ciclos econômicos, essa expansão artificial do crédito gera efeitos positivos apenas no curto prazo. E o curto prazo foi de 2009
a 2011. Acabou o efeito. Quem quiser resolver o problema da carestia no Brasil atual, quem quiser reduzir realmente a inflação de preços, vai ter que atacar os bancos estatais. Enquanto os bancos estatais estiverem imunes à Selic, seguindo ordens do governo para conceder empréstimos subsidiados, a inflação de preços continuará descontrolada. Por fim, a pergunta que importa, por que os bancos privados reduziram seu ritmo de concessão de empréstimo? Os motivos são vários, mas há dois. Primeiro, eu já disse, que é o alto endividamento da população, a alta inadimplência, o que reduz a demanda por crédito, e piora o histórico de crédito. Então, aqui, esse aqui é o gráfico do endividamento das pessoas. Em 2007, o endividamento das pessoas era de 350 bilhões. Hoje, o endividamento das pessoas é de 1.350 bilhões. Em 7 anos, as pessoas se endividaram em 1 trilhão de reais. Tá? Quanto mais endividadas as pessoas, menor a demanda por novos empréstimos e maior a cautela dos bancos em conceder novos empréstimos. Eu não sei se nós já chegamos a um nível de endividamento insustentável, não dá para saber. Mas enquanto isso não for corrigido, enquanto o endividamento das pessoas não se estabilizar, a economia não se levanta. Tá? E o segundo motivo para a parcimônia dos bancos privados é porque tanto eles, os bancos, quanto os empreendedores, que em condições normais estariam pedindo empréstimos, eles estão inseguros por causa justamente da deterioração da confiança e das expectativas em relação ao futuro da economia. Aí nós voltamos ao início. Por quê? Porque como resultado da nova matriz econômica, nós temos hoje um governo totalmente imprevisível, tá? Um governo que não passa nenhuma segurança institucional. Temos um governo que tem uma política fiscal completamente frouxa e nada transparente. Temos um governo que gasta mais do que arrecada e que tenta maquiar seus déficits via truques contábeis. Temos um governo explicitamente leniente com a inflação, um governo que acredita que um pouquinho de inflação gera mais crescimento. Um governo cujo Banco Central é totalmente submisso a presidente e aquele aloprado que ocupa o Ministério da Fazenda. É um governo que intervém em contratos de energia, um governo que altera o marco do setor petrolífero, um governo que segura os preços dos combustíveis, e isso gera mais incerteza, porque quando é que os preços vão voltar a subir, você nunca sabe. Um governo que aparelhou as estatais e que loteou os cargos para seus apaniguados. É um governo que conseguiu destruir uma estatal que, na prática, detém um monopólio de todas das principais jazidas de petróleo do Brasil. Você tem que ser bom para destruir uma estatal petrolífera que quase não tem concorrência. Tem um governo que adota política de impostos e de tarifas de importação, uma política que segue meramente conveniências eleitoreiras, que segue critérios políticos. Você tem um governo que deixa claro que questões básicas como inflação e como responsabilidade fiscal são detalhes, não são importantes. Você tem um governo que decide quais serão as taxas de retorno dos investimentos em infraestrutura. Em suma, você tem um governo que destruiu os fundamentos mais básicos da economia, ao criar insegurança, e ao agir assim, ao criar essa insegurança, ele próprio se transformou no maior inibidor de investimentos. Num cenário assim, empreendedores não investem e nem tomam crédito para investir. E os bancos prudentes não emprestam. Né? Aquela linha azul fica parada. O próprio governo gerou essa onda de desconfiança e de pessimismo, e é isso que vai fazer com que ele perca as eleições em outubro. Muito obrigado pela gentil atenção. Muito bem, vamos começar aqui a sessão de perguntas. Toda vez que, no final da palestra do Leandro, eu sinto que eu fiquei um pouco mais inteligente, mas me sinto muito mais burro. É uma tentativa de conciliar. Eu não sei se isso é um elogio, né? É um elogio à inglesa. Bom, vamos lá. Em 2010, Leandro, você já alertava sobre a bolha imobiliária. Participantes do mercado já admitem correção de preços, mas sem estouro. Que cenário você vê aí no futuro breve? Olha, como eu escrevi recentemente, a bolha imobiliária, para mim, ela terminou em 2012. Por quê? Porque, a partir dali, todas as grandes incorporadoras elas só começavam a fazer anúncio com desconto. Né?
Em um mercado, você vê aqui em São Paulo, por exemplo, em alguns bairros o desconto chega a 50%. Tá? Não existe bolha em um mercado que tem desconto, existe só queda de preço. Esses descontos começaram a surgir em 2012. Para mim, foi lá que acabou a bolha imobiliária. Agora, quando a gente fala em estouro da bolha imobiliária, o pessoal já começa a pensar naquele cenário americano, irlandês, espanhol, mas não é aqui. Não vai acontecer nada daquilo pelo seguinte motivo. Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, a carteira de crédito dos bancos voltada para o setor imobiliário era muito grande. Então, quando começava a haver uma onda de calotes, os bancos ficavam imediatamente descapitalizados, porque a quantidade de crédito deles voltado para o setor imobiliário era enorme. Aqui no Brasil, a quantidade de crédito voltado para o setor imobiliário ainda é pequeno. De modo que, caso comecem a haver calotes, não haverá grande susto para os bancos, porque eles não estão tão imobilizados em imóveis quanto os espanhóis, os americanos e os irlandeses. Então, eu repito, a bolha, para mim, já acabou em 2012. Agora, só se vende apartamento com desconto ou com alguns chamegos, por exemplo. O cara vende o apartamento já com 2 garagens, já vende apartamento com condomínio pago por 6 meses, já vende apartamento com IPTU pago. Esse tipo de charme não existe em um mercado que está sob bolha. Esse tipo de charme é típico de mercado cuja bolha já desinflou. Agora com 2 garagens, menos em Belo Horizonte, né? Porque mudaram a lei. Tá, os iluminados lá estão querendo proibir garagem. Não. Aliás, deixa eu antecipar uma pergunta que foi feita. Isso é avanço civilizacional, é proibir garagem. Todo mundo agora deixa o carro na rua, né? É um ambientalmente correto. Uma pergunta que foi feita ontem para a palestra do Betic, mas eu acho que se aplica mais porque você fez um comentário na sua palestra. Qual o limite da zoeira desse governo? Pergunta do Kim. Não, quem respondeu bem foi o Hélio, né? Olha, você ter Guido Mantega na Fazenda já é o ápice da zoeira. Não sei se dá para... Você pode colocar Arno Agostinho, Luciano Coutinho no Banco Central, aí fica bem arrumado mesmo. Vamos lá. Como se proteger ou aproveitar esse movimento de expansão da moeda via inflação? É possível se aproveitar disso? Ou se proteger? Não, como eu disse, quando começa uma expansão do crédito, muita gente ganha. Você tem que saber se posicionar nisso. Por exemplo, quando começou a bolha imobiliária lá para 2004 ainda, se você tivesse comprado um imóvel naquela época e tivesse vendido em 2012, você estava milionário, né? Então, o problema, toda a arte jaz em você saber identificar quando começa a expansão e quando que ela está começando a se arrefecer. O que você pode fazer é isso, você também pode optar pelo método URIT, que é ir para o Bitcoin, você pode também brincar com ouro, mas o ouro também é arriscado, porque ele é bem volátil. Então, ficando aqui na nossa realidade, o que você pode fazer é identificar aqueles setores que estão sendo beneficiados pelo início da expansão do crédito, investir neles e sair antes que a expansão do crédito comece a se arrefecer. Uma pergunta é a seguinte: quais as principais medidas devem ser tomadas pelo próprio governo para melhorar o panorama da economia brasileira, além de não fazer nada? É possível? Tem jeito? Não, tem. Você pode repetir o que você fez em 2003, que é colocar uma equipe econômica que, pelo menos, passe um pouco de confiança. Só que o cenário agora é pior, porque o endividamento está maior, não haverá aquele exército de mão de obra desempregado e ansioso para trabalhar. Então, enquanto você não equacionar endividamento e inflação, a economia não volta a crescer. Agora, como é que você vai fazer isso de maneira indolor? Bom, você pode resolver a inflação controlando os bancos estatais. Isso você pode fazer, vai ser impopular, porque várias pessoas deixarão de receber crédito subsidiado. Não vai ter mais gente do setor rural recebendo empréstimo a 3%, você não vai poder comprar imóvel com empréstimo a 6%, setor rural a 3% e imóvel a 6%. Isso vai acabar, vai ser impopular, mas dá para você controlar a inflação só mexendo nos bancos estatais. Agora, em relação ao endividamento, que aumentou 1 trilhão em 7 anos, eu não tenho resposta. Bom, tem uma pergunta aqui que vai nessa linha. Quais seriam as medidas com viabilidade real que poderiam ser adotadas para mitigar a expansão de crédito promovida pelo sistema bancário?
Você tem que controlar os estatais e colocar eles sob a mesma lei que funciona para os bancos privados. Ou você também pode privatizar os bancos estatais, só que ninguém vai fazer. O uso da Petrobras como... Bruno, só um minutinho. Diga. Não, é preciso fazer a pergunta por escrito. O uso da Petrobras como ferramenta de controle dos índices macroeconômicos acelera ou posterga uma crise econômica? Destrói a empresa, mas represa a inflação. Agora, se isso vai afetar a macroeconomia, bom, ano que vem eles vão ter que liberar o preço da gasolina. Mas não precisa não, porque o preço da gasolina hoje está defasado por causa do dólar. Se por acaso houver um presidente, eu estou usando aqui o substantivo masculino que eu quero puxar saco do meu conterrâneo, né? Se houver um presidente que esteja disposto a permitir que o real se valorize em relação ao dólar, por exemplo, vamos supor que o real hoje está 2,22 e cai para 1,90. Se isso acontecer, os preços da gasolina deixam de ficar desalinhados. Então, você não precisa de corrigir o preço da gasolina. Você pode permitir que o real se valorize em relação ao dólar. Ao fazer isso, você não precisa de reajustar a gasolina. Só que vai ser difícil você encontrar um governo que faça isso sem desagradar o setor exportador. Se o sistema de reservas fracionárias consegue expandir a base monetária em taxas de até 9 ou 10 vezes, por que a inflação não atinge picos de 1000%? Não, porque para o dinheiro cair na economia, que é o que interessa, você tem que ir ao banco e pedir empréstimo. Se ninguém pedir empréstimo, o dinheiro não cai na economia. Tá? O Banco Central pode injetar dinheiro nos bancos o tanto que ele quiser, mas esse dinheiro não vai para a economia. Para o dinheiro entrar na economia, alguém tem que ir lá e pedir empréstimo, ou seja, alguém tem que se endividar. A pergunta aí fala por que não cai trilhões na economia. Pode cair trilhões na economia, mas só se trilhões de pessoas forem se endividar, tá? Ao mesmo tempo. Nós vimos aí que nos últimos 7 anos aumentou 1 trilhão, mas isso foi ao longo do tempo. Para haver uma hiperinflação no atual sistema bancário, as pessoas têm que estar dispostas a se endividar trilhardamente em poucos meses. Isso não é viável. Hiperinflação só acontece em um cenário em que o Banco Central pode financiar o governo, em que o Banco Central pode jogar dinheiro diretamente na economia. Hiperinflação não acontece no cenário atual, em que são os bancos que jogam dinheiro na economia via empréstimos, via crédito. Esse cenário não é compatível com a hiperinflação. Muito bem, 2 perguntas aqui acerca do Banco Central. Eu vou fazer as 2 e... Bom, há garantias de que um Banco Central autônomo será um mecanismo para conter a expansão do crédito? Muito se tem falado na campanha presidencial sobre o problema da autonomia do Banco Central. Isso faz alguma diferença real para a economia ou a própria existência de um Banco Central é sempre prejudicial? O debate não é nem sobre autonomia, é sobre independência, né? Independência é você transformar o Banco Central numa caixa preta, que já é hoje, mas seria uma caixa preta ainda maior. Autonomia é você garantir que os seus diretores podem fazer o que quiser sem receber nenhum rechaço da equipe econômica. Eu acho esse debate um pouquinho desnecessário, porque eu acho que só autonomia já basta. Independência significa que, ainda assim, os diretores serão eleitos por políticos, eles terão mandatos fixos, o que também significa que, se o cara estiver entregando uma inflação muito alta, ele não vai ser removido. Eu acho bobagem o debate de independência. Eu acho que a autonomia é mais importante. Sobre Banco Central atrapalhar, bom, eu já escrevi tanto sobre isso, mas se eu começar a falar aqui, o Rompou chega, senta, vai embora, e eu estou aqui falando até amanhã. Eu não vou entrar nesse assunto agora. O que eu posso dizer é que o Banco Central é quem permite todo esse arranjo de expansão creditícia dos bancos. Não houvesse um Banco Central, os bancos não sairiam jogando R$1 trilhão em 7 anos na economia, porque não teria quem pudesse socorrê-los. Mas é um assunto complicado, não dá para eu responder aqui em 2 minutos. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, de que forma as eleições afetam a economia brasileira? E o complemento é o que será da economia brasileira. Eu presumo que não seja muito fácil falar disso, estando nós, o país, às vésperas de uma eleição, né? E uma segunda pergunta, que é também na mesma linha,
o que esperar de um eventual governo Marina Silva? Eleição afeta porque todo mundo fica em suspense, pensando em quem é que vai ser eleito. Nós estamos vendo isso agora. Esse suspense gera paralisia, ninguém investe, todo mundo fica esperando o que vai acontecer com as tarifas do combustível, ninguém sabe qual que será o próximo presidente do Banco Central. Em uma economia estatizada como a nossa, você saber qual que vai ser o burocrata que vai comandar os juros é a coisa mais importante. Ninguém sabe quem que vai ser o próximo ministro da Fazenda. Então fica todo mundo em suspense, ninguém faz nada, todo mundo fica só na espera. Sobre o governo Marina, deixa eu tentar escolher umas palavras educadas aqui. De início, eu estava até um tantinho animado quando eu vi que o Eduardo Janete seria um dos principais assessores dela. Mas aí o homem deu uma entrevista que me desanimou geral. Ele falou que... Ele virou ambientalista, né? Ele falou que a flatulência das vacas causa o aquecimento global e, por causa disso, o futuro governo Marina vai fazer de tudo para que o preço dos alimentos derivados de proteína animal encareça, por causa da flatulência das vacas. Então, ele já está falando de início que, se chegar lá, vai encarecer o preço da carne. E eu, como eu sigo a dieta paleolítica, eu vou passar fome. Então... isso aí me fez, isso aí, não, vamos Marina, não, deixa para lá. Não vamos pensar em Marina, não. Você vê que até a possibilidade de um futuro governo Marina, a zoeira não tem limites. Bom, aqui é uma pergunta a respeito da sua apresentação, se você vai publicar os gráficos, onde encontra os gráficos, se você podia publicar os slides. O gráfico tem no meu penúltimo artigo, que fala sobre quem realmente está causando a carestia no Brasil. Os outros eu coletei de notícia de jornal. Se alguém quiser, é só me mandar um e-mail que eu passo. leandro@misses.org.br. Tem uma pergunta aqui que eu não entendi muito bem o início, e também não é uma pergunta, eu acho que é uma piada. Que eu acabei de estragar, né? Bom, vamos lá. As meninas estão fazendo o desafio de postar foto da cara sem maquiagem. Vocês conhecem isso? Onde é que está acontecendo isso? Bom, complemento. Bom, as meninas... o governo devia fazer o desafio de postar dados econômicos sem maquiagem? Boa. Claro que deve, pô. Só que não é do interesse de ninguém que está dentro da máquina. Você deixar claramente, você deixar transparente o que você está fazendo lá, não é bom. Bom, desculpa para quem fez a pergunta, eu não entendi o que era o negócio das meninas sem maquiagem. Incompetência minha, perdoe-me. Por causa da maquiagem contábil. Foi um trocadilho, imagino, né? Não, mas essa história das meninas publicar fotos sem maquiagem... Bom, não importa. O que acontece na Rússia e na Coreia do Norte é estatismo e coletivismo? Na Coreia do Norte é genuinamente comunista, tá? Se bem que eu também não posso, eu nunca fui lá, né? Tudo que a gente sabe é o que a gente lê de repórteres que se infiltraram lá. Mas lá parece que realmente o último bastião do comunismo que ainda resta, muito embora eles ainda tragam, né, alguns produtos, o ditador, né, traga o Kim Il-sung atual, eu esqueci o nome dele. Kim Jong-un, né? Mas há diferença entre esses dois nomes que você tá. Se há diferença entre os nomes, eu não sei. Então, a Coreia do Norte pode ser classificada como comunista, é mais comunista, bem mais comunista que Cuba. Agora, a Rússia é um regime classicamente fascista, corporativista. Você tem o Putin, ele escolhe os empresários que serão bem-sucedidos e escolhe os empresários que perderão. Mas há a propriedade privada, há a formação de preços, né? Há a propriedade privada dos meios de produção, embora os meios de produção sejam direcionados pelo Estado, há a propriedade privada. É um regime fascista, não é comunista. Muito bem, agora uma pergunta extremamente delicada. Nem sei se devo fazê-la.
Em quem você vai votar? Ó, dizem que o mineiro não é solidário nem no câncer, né? Mas eu vou abrir uma exceção ao ditado aqui, eu vou irritar o Fernando Chioca, eu vou ter que dar meu apoio para o meu conterrâneo lá. Ajuda o homem lá, gente, ele está em terceiro lugar. Você ficar atrás de duas petistas é complicado. O Aécio está despontando para a derrota. Muito bem. Está fazendo uma grande campanha. Bom, vou considerar que essa pergunta é séria e não zoeira. Se for... Fome zero é coletivismo? Deve ser zoeira, né? Vamos para a próxima. Se ele estivesse referindo se o programa Fome Zero representa uma medida coletivista, ele é uma medida assistencialista como qualquer outra. Ele é tão assistencialista quanto Previdência, né, quanto Bolsa Família. Não se distingue, não. A única diferença é que ele é mais direto, né? Bom, estamos em cima da hora. As perguntas que não foram respondidas eu vou encaminhar ao Leandro, a quem já eu agradeço pela excelente palestra. Muito obrigado. Uma salva de palmas, por favor. Obrigado.